Telespectador da TV Prevê, nós estamos iniciando mais um enfoque regional através deste nossas entrevistas todos os dias, conforme você acompanhou. O nosso enfoque ele tem o objetivo de trazer a palavra das lideranças desta cidade, deste estado e deste país. Estamos em sinal aberto aqui para a região centro-oeste e nas diversas plataformas onde atuamos, estamos no país como um todo. E no programa de hoje, mais uma vez eu tenho o privilégio de receber, aliás, eu tenho a impressão que é a segunda ou terceira vez que eu o tenho como entrevistado. E nesta oportunidade, neste regime virtual de entrevistas, ele fala lá do seu escritório, da sua residência, e nós aqui nos estúdios da TV Prevê. O nosso convidado de hoje é o Vinícius Camarinha, deputado estadual pelo PSB, e que nos honra com a sua presença nesta programação jornalística para falar da sua atividade parlamentar, para falar das suas perspectivas neste período de pandemia e para falar também, claro, daquilo que ele tem feito pela região, através das suas emendas parlamentares, dos seus contatos, e onde ele tem atuado em muitos municípios cobertos aqui no raio de ação da TV Prevê. Vinícius, muito obrigado por aceitar o nosso convite e esteja à vontade para dizer aí aquilo que você imagina, aquilo que tem norteado a sua vida pública, nesses 4 mandatos que você está no 4º mandato exercendo, já foi uma vez prefeito, e eu tenho certeza que será uma entrevista muito proveitosa para a opinião pública. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo ao nosso Enfoque Regional. Muito obrigado, Samuel Ferro, a você, Bianca, a todos da TV Prevê. Vocês me ouvem bem? Tudo bem. Nós então, queremos que você comece a falar um pouquinho da sua vida política. Para aqueles que ainda não te conhecem aqui pela TV Prevê, você está na sua 4ª legislatura. Você já passou por alguns partidos ou você esteve só neste partido? Eu queria que você dissesse um pouquinho, brevemente, sobre a sua vida pública como político. Você que é filho do deputado Abelardo Camarinha, que esteve exercendo aí alguns mandatos, inclusive também como prefeito de Marília, e que certamente você poderá contar para o público a sua vida um pouco aqui na nossa programação. Samuel, um abraço a vocês novamente, a Bianca, a TV Prevê, a todos os enfermeiros. Nessa data especial, Dia dos Enfermeiros, eu queria iniciar a minha fala rendendo aqui minhas homenagens a todos eles, a vocês que trabalham e lutam e dão a vida, sobretudo nesse momento mais difícil que a gente está vivendo, né? Minhas homenagens a todos vocês por essa data e a minha gratidão por tudo que vocês fazem. Dizer aqui, Samuel, eu comecei muito cedo a minha vida pública, com praticamente 22 anos eu estava eleito deputado estadual pela região de Marília, que é praticamente a mesma região de Bauru, de Agudos, Piratininga, Pederneiras. A gente convive ali uma mesma região. Cheguei muito cedo na vida pública com a bandeira de nós defendermos investimentos do Estado de São Paulo para a nossa região. Melhorar os hospitais, melhorar a educação, apoio às nossas entidades. E graças a Deus, nessa caminhada toda, Samuel, nós conseguimos democraticamente nos elegermos e fazer com que os investimentos do Estado, e aí democraticamente novamente, chegassem para a nossa região. Porque as pessoas às vezes não entendem a missão do parlamentar, né? Principalmente deputado estadual. As pessoas acompanham muito, a grande imprensa cita muito a Câmara Federal e acaba não citando a Assembleia Legislativa.
Mas a Assembleia Legislativa tem um papel extremamente importante, principalmente na elaboração do orçamento. Nós temos um orçamento gigantesco e quando você tem um parlamentar da sua região, um parlamentar presente lá na votação e na elaboração do orçamento, você consegue aprovar investimentos significativos para essa região que te elegeu. Então, foi assim que nós construímos a nossa bandeira, por uma representação regional, depois boas, com uma aprovação de bons projetos de lei. Cito aqui uma lei referência, que foi a Lei de Combate ao Fumo. Essa lei foi de minha autoria, junto com o governador Serra. Na época, lembra a polêmica que deu aquilo? Ninguém imaginava poder sair do ambiente fechado para poder fumar. Eu me lembro que até fui duramente criticado, até algumas vezes hostilizado em alguns restaurantes. As pessoas tinham que sair para fumar e acabavam ali me criticando naquele momento. Mas hoje você vê que hoje já não é nem a lei que impõe mais isso, a própria sociedade impõe essa necessidade da gente fumar ao ar livre e não incomodar as pessoas que estão no mesmo ambiente. Então, foi uma trajetória na Assembleia de muita luta, muito empenho. Eu posteriormente, me elegi prefeito de Marília, com uma luta grande também, né? Enfrentei aquele problema do impeachment da Dilma, tivemos o problema do PAC, mas foi gratificante. As lutas têm sido boas porque nós estamos conseguindo fazer o que a nossa região precisa, que é os investimentos para os nossos municípios. Camarinha, você na última eleição foi candidato a prefeito. Você esteve aí lutando junto, tendo como adversário o atual prefeito de Marília. Como é que foi essa disputa e por que você não logrou êxito, uma vez que você tem uma história política na cidade? Eleição é muito momento, né, Samuel? Eleição é muito momento, o ânimo da sociedade como um todo. Nós pegamos um momento de muita crise, de momento em que os índices da economia marcavam momentos catastróficos, né? Desemprego, nós tínhamos um problema sério com o impeachment da presidente Dilma e aquela falsa sensação de que uma mudança seria a solução, seja qualquer mudança. E o grande problema vinha de uma política nacional que estava impondo a todos nós, brasileiros, uma situação muito dura. Lembra aquele período pós-Copa do Mundo, onde nós tivemos uma grave crise, os convênios todos paralisaram, as obras federais paralisaram, os repasses paralisaram, a receita caiu drasticamente. Isso trouxe uma certa animosidade geral para a população. E isso acabou afetando. Foi o período em que nós tivemos o menor índice de reeleição da história depois do Instituto de Reeleição. E foi uma eleição extremamente apertada, uma eleição praticamente empatada, mas que nós, naquele momento, compreendemos que a população estava não com o gestor local, com o prefeito local, mas com uma situação política generalizada de muita insatisfação. E começaram a aparecer os outsiders, né? As pessoas que, no fundo, depois acabaram se arrependendo, né? Porque você elegeu muita gente que prometeu aquilo que não poderia entregar. Mas a vida pública é assim mesmo, Samuel. Você não pode perder os seus compromissos, você não pode perder a sua dignidade, não pode perder a palavra, você não pode perder as suas convicções. Na vida a gente perde e ganha, faz parte, saber enfrentar isso, reconhecer alguns equívocos, retomar o diálogo com a população e depois, se tudo for feito com clareza e com o que você pensa realmente, você acaba sendo vitorioso, como fomos agora nessa última eleição para deputado estadual, numa votação recorde na minha cidade de Marília. Ô, Camarinha, claro que o governo vem atravessando alguma dificuldade em função desta pandemia. E o João Dória, que era a novidade política nesse estado,
ele acabou abraçando esta causa da vacinação, dos contatos internacionais, que ele até deixou de lado por conta até desses problemas que a humanidade vive. E hoje ele tem uma avaliação que não é das mais expressivas, como era a expectativa quando ele foi eleito. Como é que você vê este quadro no estado de São Paulo? Samuel, o governador João Dória, ele é uma pessoa determinada, é uma pessoa extremamente trabalhadora, e aqui nós devemos fazer um reconhecimento que todo mundo já sabe. Não fosse ele, a sua equipe, o próprio vice-governador Rodrigo Garcia, nós não teríamos vacina nenhuma no nosso Brasil. Ele, no começo do ano passado, logo quando começou essa história da pandemia, ele com o Instituto Butantan foi atrás, entrou em diálogo com as farmacêuticas do mundo inteiro, estabeleceu um convênio com a Sinopharm, que é um laboratório chinês, e nós conseguimos daí, portanto, estabelecer um cronograma de produção de vacina, e não fosse essa vacina, repito aqui, Samuel, não sei se você já tomou a sua vacina, nós não teríamos tomado vacina nenhuma. E aí a situação era pior do que nós já vivemos. Era uma situação catastrófica 100%. E isso tudo fruto do seu empenho. Isso é inegável. E se o governo federal tivesse ajudado logo em setembro, quando a Pfizer mundialmente estabeleceu cotas para os países, para todos os países, e a cota do Brasil foi de 70 milhões, e naquela época o governo federal recusou a Pfizer, se ele tivesse aceito a compra da vacina, ou a garantia de produção, hoje nós estaríamos numa situação muito melhor, infinitamente melhor. O governador, ele tem tomado medidas não pensando na sua popularidade. Essa que é a verdade, viu, Samuel Ferro? Se ele estivesse pensando em fazer ações populistas, ele não teria criado o Plano São Paulo, que foi extremamente desgastante. O Plano São Paulo, do ponto de vista político, é muito duro, porque se a ciência manda dizer que nós temos que manter o isolamento social, o distanciamento social, e baseado em ciência, em técnicos, em pessoas da área, ele seguiu esses protocolos. A um custo político altíssimo, trouxe problemas econômicos sérios, mas a ideia é preservar vidas, a ideia é, ao máximo, poupar vidas. Então, é verdade que ele trouxe para a responsabilidade dele esse desgaste político. Isso houve, nós sabemos disso. Eu acredito que essa rejeição maior que ele enfrenta, essa dificuldade, é por conta dessa implementação naquele momento e nos dias de hoje, ouvindo os técnicos, para que nós possamos estancar a pandemia. Mas eu, recentemente, fui convidado por ele, pelo vice-governador, para ser o líder do governo na Assembleia. Foi um convite que eu me senti extremamente honrado. Para mim seria, às vezes, Samuel, muito mais fácil me somar aos que ficam criticando, aos que ficam atacando pedras, mas eu fiz uma profunda reflexão de que esse caminho não soluciona os nossos problemas. E eu topei a liderança de governo justamente para estar ao lado do governador, ao lado do vice-governador, de toda a sua equipe, justamente para a gente ajudar a encontrar os melhores caminhos para as dificuldades que nós estamos vivendo. E não é só a questão da vacina, que, aliás, vou dar uma boa notícia: em setembro nós vamos entregar a nova fábrica do Instituto Butantan, mérito do próprio governador João Dória, que conseguiu quase 200 milhões de reais sem um centavo de direito de recurso público, pedindo apoio, solicitando ajuda, construiu um orçamento milionário e estamos construindo agora, em setembro, essa nova fábrica do Instituto Butantan, que vai dar para a gente, se Deus quiser, a autonomia de não dependermos mais de nenhum insumo do exterior, que nós já temos a Butanvac, que está sendo elaborada no Instituto Butantan.
Então, pois bem, aceitei a liderança, Samuel, justamente para ajudar a poder fazer uma frente de boas ações em defesa do nosso Estado e, sobretudo, da minha região que me elegeu. O deputado, o ano que vem nós teremos uma eleição diferenciada. E o governador acena com a possibilidade de ser candidato ou ao governo de São Paulo, à reeleição, ou até mesmo à presidência da República. Claro que a fila está aí mais ou menos organizada para que o vice-governador Rodrigo Garcia seja o candidato e talvez migre para a sigla do governador, que é o PSDB. E, por outro lado, nós temos aí também a figura do ex-governador, o Geraldo Alckmin, que tem as suas pretensões políticas. E eu estive alguns dias no litoral e vi que o Márcio França está se movimentando, pelo menos é o que falam lá embaixo na Baixada, para ele ser candidato a governador e ter, eventualmente, o Geraldo como vice ou vice-versa, e o Geraldo até possivelmente candidato também ao Senado. Como é que você vê e como é que você vislumbra esse quadro eleitoral que vai se formando visando as eleições de 2022? Samuel, o governador João Dória não tem tratado conosco de ações políticas, né? Ele tem focado muito a questão da pandemia, como é o correto, na minha opinião. Mas eu vou dar aqui minha opinião. Acho o vice-governador extremamente preparado, tem uma história de vida pública extraordinária, como deputado federal, secretário por diversas vezes, vice-governador, tem pilotado o governo do Estado agora com muita sabedoria, no pior momento da história da República. O governador João Dória dá sinais de que gostaria muito que ele fosse o candidato na sua sucessão, e a gente percebe um desejo do próprio governador João Dória lançar-se a candidato à presidência da República. E vejo com bons olhos, dinâmico, preparado, trabalhador, esforçado. A gente teve sinais de tudo isso, principalmente no enfrentamento da pandemia. O Estado de São Paulo não atrasou os salários dos seus servidores, está mantendo os investimentos em dia, está fazendo a lição de casa, sim, fez sozinho o Samuel praticamente toda a ampliação e apoio de leitos de UTI. O Estado de São Paulo passou de 3 mil praticamente para quase 9 mil leitos de UTI, praticamente financiando todos esses investimentos. O governo federal, para você ter uma ideia, foi retirando os investimentos, tanto é que São Paulo precisou entrar na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, obrigando o governo federal a fazer os investimentos necessários, e a ministra Rosa Weber deu essa liminar. Então, o governo federal teve que ingressar novamente nos investimentos de apoio à saúde pública. Então, eu vejo um quadro, o quadro do vice-governador Rodrigo Garcia como um quadro, uma pessoa extremamente preparada para suceder o governador João Dória, e o próprio governador João Dória extremamente preparado para fazer a sua eleição para presidente da República. Olha, o que eu vejo de forma assustadora, Samuel, a diplomacia do governo federal na relação com os outros países, brigando com a França, brigando com a Alemanha, com a Noruega, com a China. Isso é uma tragédia, né? Então, a gente precisa ter uma diplomacia à altura do nosso país, né? As consequências são severas para todos nós. Então, eu acredito muito que nós teremos uma eleição dura o ano que vem. Não é o momento de pensar nisso, mas já que você pediu minha opinião, eu tenho muita confiança na eleição do vice-governador Rodrigo Garcia. O Alckmin está cogitando alguma coisa? O que você sabe? Até porque você também foi deputado, trabalhou politicamente no período do Alckmin como governador. O Samuel, você conhece o governador Alckmin, ele não é de dar muitas pistas, né?
você não consegue tirar dele essas informações com muita antecedência. A gente ouve dizer que ele pretende ser candidato a governador, nunca disse isso claramente a mim, e vejo um movimento também do próprio PSDB de lançá-lo candidato ao Senado. Seria uma grande contribuição que ele daria para São Paulo, com toda a sua experiência, tendo um senador com a sua envergadura, né, com a sua experiência, seria também uma boa opção. É o que eu gostaria muito de ver, né, o próprio governador, com toda essa bagagem que ele tem, nos ajudando no Senado. Seria para São Paulo uma grande oportunidade, principalmente nesse momento tão difícil que o Brasil passa, né, que precisa de apoio, precisa de gente preparada para construir reformas que dê à nossa população emprego. Samuel, você tem visto aí, nós temos quase 27 milhões de desempregados, só em São Paulo, 1,5 milhão de pessoas na pobreza, na extrema pobreza. Depois quero falar com você do Bolsa do Povo, que é um programa que o governador João Dória e o Rodrigo Garcia mandou para a gente na Assembleia, e nós aprovamos R$1 bilhão para atender quem mais precisa. Vai chegar diretamente nessas pessoas que já estão identificadas através do Renda Cidadã, do Via Rápido Emprego, da Frente de Trabalho e tantos outros programas que nós temos que serão turbinados com quase R$1 bilhão nesse programa social. E o governo federal precisa de reformas importantíssimas. Nós estamos num momento muito duro. O endividamento do Brasil, Samuel, representa quase 90% do PIB. Isso é gravíssimo. Em 2010, a dívida do Brasil era 50% do seu PIB. Agora nós estamos em 90%. Isso significa que nós teremos lá na frente sérios problemas. Sérios problemas. O investidor dificilmente virá para o nosso país numa situação econômica do Brasil de quebradeira. E isso acaba refletindo diretamente no emprego, na oportunidade de negócios do nosso Brasil. Então, é preciso que se tenha imediatamente um plano estruturante de enfrentamento da crise econômica, sem contar que o Brasil precisa urgentemente se alinhar com os países de desenvolvimento, os países europeus, numa aliança de saúde pública da vacina, de termos vacina, e econômica, evidentemente, paralelamente, os dois tocando juntos. Infelizmente, nós não vemos isso em ações claras, estruturantes, de reformas para o nosso Brasil, Samuel. Ô Vinícius, claro que, infelizmente, o nosso tempo é curto. Eu gostaria que você falasse, até por conta da dificuldade dos municípios brasileiros na queda de arrecadação, de repasse de ICMS, do Fundo de Participação dos Municípios, enfim. Hoje, os prefeitos e os municípios têm uma capacidade de investimento muito reduzida. E, com isso, eles ficam na expectativa das emendas parlamentares. Como é que está esse trabalho seu com os municípios aqui do Centro-Oeste Paulista? Porque muitos prefeitos dependem dessas emendas, principalmente daqueles vinculados à sua área de atuação política. Samuel, essa é uma das funções nossas como deputado da região, garantir investimentos para os nossos municípios. Então, isso está sendo feito. A audiência da TV prevê, nós temos telespectadores em Piratininga, então dá uma boa notícia para Piratininga. Já tem R$100 mil de apoio à Santa Casa, já está autorizado esse recurso, aquisição de equipamentos, melhor dizendo, e a pedido do prefeito, a reforma do velório, R$150 mil também autorizados aí para Piratininga. Então, nós estamos falando um recurso extra de R$250 mil. Agudos também, que nós temos aí a sua boa audiência, Samuel. Nós temos R$50 mil autorizado, inclusive um pedido do vereador Cucão para Castramóvel, uma gestão ambiental em relação ao tratamento de animais. Fora os investimentos que nós já fizemos lá no passado, Associação de Combate ao Câncer, Polo da Univesp,
e tantos investimentos regionais. Por exemplo, semana passada o governador lançou o programa Novas Vicinais, Piratininga foi contemplada, Agudos foi contemplado, Pederneiras nós temos grandes investimentos, temos investimentos para a saúde, quase R$500 mil, a pedido da prefeita Ivana, que é minha prima. A gente tem uma boa relação, a cidade está sendo muito bem gerida lá pela prefeita. Temos programas esportivos, que é o Areninha, é um programa esportivo de campo de futebol society ao ar livre, com iluminação de LED, quadra esportiva. Então é um momento de que as pessoas podem usar aquele espaço, porque é ao ar livre, você pode manter o distanciamento físico, melhorar um pouco a qualidade de vida. E os investimentos que eu tenho batalhado muito, que são investimentos em hospitais. Os hospitais, para mim, é prioridade, porque sem saúde, Samuel, a gente não faz absolutamente nada. Você tem um filho médico, você sabe essa importância, está fazendo um bom trabalho lá em Agudos, e se nós não tivermos os hospitais e uma saúde de qualidade, não adianta nada, porque a pessoa com problema de saúde, a qualidade de vida é zero, né? Você sabe, não tem como trabalhar, não tem como ter uma boa educação. Então, eu tenho trabalhado muito pesadamente para investir em hospitais regionais, e isso está acontecendo, nós estamos tendo investimentos importantes nos nossos hospitais regionais. Certamente ele já pediu, falou, olha, sabendo da atuação do deputado Vinícius, eu vou reivindicar junto a ele uma emenda parlamentar para o hospital da cidade. Certamente você vai ser acionado. Eu quero te agradecer imensamente, ô Camarinha, por ter me dado essa entrevista, e certamente agora nesse período nós vamos chamá-lo outras vezes, ou combinar com a Ana, para que você participe mais ativamente, até porque esta região você é o único deputado mais próximo, porque não temos deputado estadual aqui em Bauru. E com isso você poderá falar muito ao seu eleitor, ao seu público, enfim, do seu trabalho parlamentar. Muito obrigado a você por atender ao nosso convite e participar desta programação jornalística da TV Prevê. Muito obrigado e esperamos revê-lo brevemente. Muito obrigado, Samuel Ferro, obrigado, Bianca, obrigado à TV Prevê, a todos os seus telespectadores. Para mim é uma satisfação dar essa entrevista a vocês, e mais do que isso, é uma obrigação prestar contas. Eu também quero me colocar à disposição de todos os telespectadores, para a gente manter o diálogo, seja através das redes sociais, seja através dos contatos pela imprensa, mandar a sua sugestão, a sua opinião. Isso fortalece muito a democracia e nos orienta a fazer as ações mais assertivas. Obrigado, Samuel. Se cuidem aí, usem máscara, mantenham na medida do possível o distanciamento, se poupem, para a gente todos terminarmos, se Deus quiser, essa pandemia com saúde e com a família, todos na melhor condição possível. Muito obrigado, Samuel. Um grande abraço a vocês. Muito obrigado a você. Um abraço no seu pai, que me recebeu juntamente com o professor Duda, o saudoso professor Duda, aí no gabinete, em Marília, onde estivemos por mais de uma vez. Enfim, certamente existe um relacionamento muito grande entre Marília, Bauru, e principalmente envolvendo a classe política da qual você representa. Um abraço a você mais uma vez. E ao telespectador que nos acompanhou, o convite para que estejam conosco nas nossas programações, principalmente jornalísticas, nestas entrevistas, onde nós procuramos interagir com as lideranças que fazem o dia a dia desta cidade, desta região e desse estado. Abraço a todos e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.